Muita gente chega para mim e fala, eu falo, você tem diagnóstico? Não, não Não, tenho. Eu falo, então. então é assim, ó, eu não posso te dar o diagnóstico. Exatamente. Quem O que pode que eu dar posso diagnóstico fazer? é um médico. É te tratar. Tratar o lipedema não vai fazer mal para a saúde de o que ninguém. eu falo. Quem Olha, não eu já tem? vou te tratar como se fosse, mas você vai e procura. Porque a pessoa não quer pagar, né? Tratar o lipedema é ter bons hábitos, é ter qualidade de vida. Tem algumas restrições? Tem. Mas restrições que não fazem mal para ninguém. Exato. Se a Então, pessoa você vê que quiser tem viver gente uma que vida lida muito saudável, mal, né? É. E mesmo assim, eu entendo, eu tenho, né? Então, você fala assim... a gente sente na pele, A é muito gente mais fácil. sente, porque você fala assim, é uma vida inteira que você olhar... Eu sempre lembro, tem uma amiga que trabalhou comigo no convênio, isso milênios atrás. Tipo assim, a gente pesava a mesma coisa, ela fazia a bioimpedância, dava 19% de gordura. Eu fazia, dava 36%. Eu não entendi, eu falei, gente, mas... E você fazia exercício, tudo? Fazia nada, não fazia nada. Mas Tipo, ela fazia também muita não. dieta. Mas ela também não fazia. E ela comia muito pior do que eu. Então. Né? Aquela pessoa que comia, tipo assim, tinha que comer o chocolatinho, era a festa da Carbolândia. Tipo assim, né? E tipo assim, você fala... Eu falo, nossa, isso... Então, assim, pra mim, ter o diagnóstico foi uma libertação. Você Pra fala, mim gente... também. É isso que eu pensei. E eu falo Você assim, saber, gente. Você tem também? Não, ela não acho que tem, não Só tem, ela sua. não tem. Não, mas, Não, mas- você tem outras coisas. Porque Sim. assim, é melhor você saber. Mas eu vou em falar, qualquer quando eu circunstância. descobri o meu, eu falei, nossa, graças a Deus. Meu, explica, não é? Sabe por quê? Porque eu treino desde 17 anos. Desde 17? E eu falo assim, não parece músculo, que eu tenho problema. Aí você vê aquela pessoa que chegou 2 semanas de academia. Já tá com como musculinho, diz né? o personal... barriga chapadinha. chapada. A minha barriga não tem uma barriga assim, mas a perna, gente, a minha perna eu falava assim, como assim? Não, gente, pior assim, eu caía toda hora, eu levava altos tombos, mas assim, tipo, Desmontava. de desmontar. Aí você fala, aí de repente você descobre que realmente as minhas articulações, elas são frouxas, tipo assim, sabe? Então, Você tem hipermobilidade? Tenho. Eu não tenho. Tenho. Eu não. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Duarte. Oi, gente, eu sou a Renata Gildice. Hoje vamos falar de um assunto que tá muito Bombando, em alta, gente. né? Olha, hoje você vai No tirar seu setor. todas as suas dúvidas. E até dar uma dica para a Sim. pessoa, né, entender se o que ela tá passando Será que é? Será que não é? Será que é modinha? Será que não é? Então, fica com a gente. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada, nós temos nossos recadinhos de sempre, né? Gente, olha, é o seguinte... Ano terminando, né? Foi um ano para nós, né? Muito legal aqui do podcast, né? Muitos convidados especiais. Então, assim, você vai sair de férias, né? Você vai estar lá na praia, põe o seu foninho de ouvido, assiste, Vai entrar né? numa frequência boa, né? Exatamente. Então, assim, aproveita, curte, compartilha. Gente, põe um coraçãozinho, ou pode pôr uma carinha estranha também, não tem problema. Mas indica aí pro algoritmo que você tá curtindo o nosso podcast e já manda, né, esse episódio no grupo da mulherada, no grupo da família, no grupo da ceia de Natal, que vai ser muito legal. É isso aí. E vamos chamar também nosso amado... Ele devia chamar Paulo Amado. Porque é muito amado aqui por nós. Olá, meninas! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a este momento Sementes de Otimismo. Você sabia que o otimismo pode ser desenvolvido? É isso mesmo. Que tal iniciar esse processo hoje ainda? Primeiro passo: decida ser otimista. Segundo passo: ressignifique. Analise suas crenças de como você interpreta a realidade. Terceiro passo: identifique as adversidades. Quarto passo: não seja vítima. Quinto passo: faça afirmações positivas. Se você seguir à risca esses 5 passos, você desenvolverá o otimismo dentro de você. Agora, depende só de você. Um beijo, meninas. Um beijo, pessoal. E até o nosso próximo programa.
Obrigada, Paula. Um beijo grande. Rê, se apresenta a nossa convidada de hoje. Olha o sorriso da pessoa. Gente, hoje eu queria apresentar uma pessoa muito querida, nutri também. E, enfim, e a gente tem muitíssima coisa em comum, por isso que eu tô muito feliz. Tatiana Boccuzzi, nutricionista. Tati, obrigada de você ter vindo, aceitado o nosso convite. A gente tava lá, ó, cutucando ela há um tempão, e hoje que bom que deu certo de você vir. Que bom, eu que agradeço pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês. É sempre bom a gente ter as trocas, né? Trocar experiências. Fora do Instagram, né? Porque a gente vai Com curtindo certeza. uma coisa da outra, mas nada melhor que o abraço, que o sorriso, né? De estar Fora do Instagram, fora dos congressos Fora também. dos né? congressos. Não, mas, gente, como o congresso é bom, né? É Meu Deus, bom, a é muito gente bom. ama. Muito, muito bom. Sempre muito bom encontrar. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que legal. Gente, a Tati, ela tem uma história muito louca, né? Assim, tipo, quando eu a conheci, eu já seguia ela, né, no Instagram e tudo mais, mas a gente se conheceu oficialmente num congresso e, assim, quando ela contou a história dela, eu falei, mentira, conta um pouquinho, assim, porque você já é nutricionista já faz um bom tempo, não façam contas, pessoal, porque eu, ano que vem, bom, vamos deixar pro ano que vem. E aí, assim, você deu, assim, um super 180 na carreira. Fala um pouquinho, né? Enfim, da sua carreira aí como Nutri. Bom, eu sou Nutri, eu vou contar, tá? Conta. Ano que vem eu faço 30 anos de CRN. E com muito orgulho, porque a nutrição... Qual que é o seu CRN, Tati? 8.111. Nossa, gente, o meu é 7769. Ainda consigo ser mais jurássica. Hoje são 200 mil nutricionistas, Muitas, né? muitas nutricionistas. Mas a gente vê que a nutrição também deu grandes saltos, né? Deu. Então, quando eu atuo na nutrição, durante todo esse tempo, eu tenho muito orgulho de ser nutricionista. Eu acho que a gente consegue, através do alimento, fazer coisas maravilhosas na vida das pessoas, seja na área de atuação, né? E eu, quando terminei minha faculdade, eu fui para a UAN, que são restaurantes, para quem não conhece. E aí, de lá, eu fui para a área de qualidade. Fiquei durante um tempo. Aí, eu montei um negócio, um buffet que trabalhava com eventos corporativos só. O buffet existe e é maravilhoso. Para quem precisar, depois pode me chamar que eu indico. Passa o contato. É maravilhoso. E é focado só em eventos corporativos. Então, atende grandes corporações. Mas eu sou uma pessoa... Eu gosto muito de novidade, de estudar, de conhecer. E aí, alguns caminhos foram me direcionando para a área clínica. E comecei a ter mais contato com a nutrição funcional e me encantei. Porque a nossa nutrição lá de 30 anos atrás não tinha o valor que tem hoje. Era muito diferente. Sim. E a nutrição funcional me encantou. E aí eu comecei a trabalhar paralelamente com o buffet e com a nutrição funcional em atendimentos. E aí, obras do acaso, né? Eu acabei conhecendo um assunto que hoje, assim, é o meu maior motivador de trabalho, de vida, de querer colaborar. Talvez seja um propósito de vida, que é o lipedema. E isso tudo fez com que eu tivesse uma grande decisão na minha vida de sair lá do evento corporativo. Eu saí de uma sociedade, de uma empresa que era super bem sucedida e resolvi focar somente nos atendimentos clínicos. Porque eu sinto que a gente tem que sentir o pulsar, né? Com certeza. O pulsar da alma. Isso faz toda a diferença. Com certeza. E assim, eu falo... ao contrário de que a gente sabe que em todas as profissões tem gente que trabalha muito pelo dinheiro. A gente não trabalha só pelo dinheiro. A gente trabalha também por agregar a vida das pessoas, né? E isso nos move. E aí veio o lipedema na minha vida. E ele chegou de uma maneira assim que eu jamais esperava. Eu tenho um histórico aí de problemas circulatórios nas pernas. Então, minha avó tinha problema vascular, minha mãe tinha problema vascular e eu também. Aí, numa terceira cirurgia vascular, Nossa. a médica falou assim para mim, quando eu estava já em retorno da cirurgia, ela falou:
nossa, você tem lipedema. E até então, esse assunto Tipo, não oi, existia. É que ninguém falava Não, disso. gente, Não tinha, não existia. Não existia. Então, tanto que a gente sabe que ganhou CID em 2022. 2022, né? Ah, gente, é é muito recente. recente. É estudado desde 1940, mas ganhou CID, reconhecimento mundial, desde 2022. E aqui no Brasil a gente não tem ainda o CID, né? Está programado para 2027 um reconhecimento Formal. E aí ela falou isso, eu falei, nossa, mas o que é isso? Aí começou, assim, veio um filme na minha cabeça e começou a tirar esclarecer um monte de dúvida que eu tinha. Porque eu falava assim, gente, eu sou nutri. Como que eu tenho uma perna dessa? Eu gosto de treinar, aliás, nem sempre gosto, mas eu treino, eu me alimento super bem e a minha perna é assim. E eu acho que até às vezes a gente se limita por conta disso, que eu falava assim, como que eu vou falar para uma pessoa se eu não sou um exemplo? Minha perna não é um exemplo de uma mulher sarada, saudável, mas não era minha culpa, né? Era o lipedema. E aí você também fica indo até o extremo. Preciso treinar mais. Preciso fazer mais dieta. Ai, né? Corta tirar mais isso, corta aquilo. né? Não, olha, ainda não funcionou. muito Corta mais isso, treina frustrante, mais, né? faz mais aeróbico. E a gente né? sabe isso, eu acho que é muito interessante até, porque a gente vê essas coisas acontecerem e você fala assim, eu faço e não dá resultado. Aí a gente vai para o lado do paciente, que às vezes faz e não vê resultado. Mas será que está fazendo certo? Na minha cabeça, eu estava fazendo certo. Mas depois que eu entendi o que era o lipedema, como tratava, eu não estava fazendo certo. E eu acho que isso acontece com muita gente. É lógico. Então, eu já ouvi muitas vezes personal falar assim, baita pernona dessa, você não vai colocar peso aí? Pode colocar peso, você consegue. Mas eu não tenho força. E esse braço, vamos colocar carga, vamos aumentar a carga. Não, é até engraçado, Tati, porque eu também tenho lipedema, né? Tenho desde criança. E eu lembro que, não sei se você lembra de um personal lá da academia perto da nossa casa, que ele falava, vamos, Renata, sua mole. Tipo assim, eu tava sempre... Você tava no limite e... Eu tava lá, sabe? Tipo, então, realmente, E fora, assim, bullying na escola, Nossa, né? nem Meu fale. Deus. Tipo, jogo de vôlei, sabe? Tipo, eu não tinha força no braço pra arremessar uma bola, enfim. Mas você falando disso, eu lembro, assim, de tempos de escola, quando falava, vai ter corrida. Eu tinha vontade de fugir, porque eu não tinha aquela agilidade, sabe? Parece que a minha perna era pesada e me segurava, não conseguia deslizar como um monte de... Você não conseguia performar, né? Não conseguia. E aí a gente vai entendendo, né? Rê, mas antes eu acho que é legal falar para quem tá em casa exatamente o que é o lipedema. Acho E que o também Diego vai colocar o que também algumas imagens, não é tá? o lipedema. Perfeito. A gente Né, pra separou algumas explicar. imagens aqui, né, para deixar isso claro, porque assim, hoje Meio que também banalizou um pouco, acho né? que banalizou um pouco, sim. Acho que ele vai colocar umas imagens pra gente e aí, mas vai vamos falando, Tati, o que é lipedema? Eu acho que é bem interessante a gente começar falando, quando a gente fala o que é lipedema, o lipedema não é obesidade. Então, o lipedema ele pode acontecer para pessoas que estejam num peso adequado, que sejam eutróficas. O lipedema não é algo que a pessoa não cuida, né? Nem sempre às vezes ela não cuida porque não conhece, mas às vezes ela cuida muito e é difícil de tratar, né? Não é uma coisa, a gente até fala, né? Faz uma analogia, obesidade e lipedema. Obesidade, você faz uma dieta um pouco mais calculada, com um déficit calórico, faz um pouco mais de exercício, o corpo responde. O lipedema, a gente precisa ter muito cuidado, porque geralmente as pacientes que chegam, elas já estão com elas já déficit chegam com calórico, às um vezes. histórico de dietas infinito, exatamente. né? Já tomaram A todos vida os inteira, né, remédios. fazendo dieta. Exato. Já abriram mão de muita coisa, né? Então, assim, é o que você fala, né? Você acabou de falar. Tem paciente que fala, já tomei todos os remédios que você imaginar. Eu não quero, mas toma remédio. Eu já fiz todas as dietas. Então, às vezes, Tratamento a gente vê estético, né? Assim, muito. Porque as pessoas, elas vão fazendo promessas e a pessoa, ela é aquela esperança. Só que é um monte de gente que não sabe onde tá. Coloca pra gente, Diego, esse que tem... esse é os estágios, vamos lá. Acho que esse é legal, né?
para começar, o que você acha? É, legal. Então, os sintomas, legal, bem bacana. O que a gente sente, né? Porque o lipedema não é só a imagem, a estética. Tem todos os sintomas. Sim. E eu sempre falo que o lipedema traz dores físicas e emocionais. Porque geralmente são mulheres que se privam de muita exposição. Então, não usa shorts, não vai pra praia sem canga. Caminha. Não vai pra praia sem canga, como estávamos falando, sem shorts. Não vai pra academia de bermuda, só de calça. Então, a famosa calça preta, né? Exatamente. Que de repente dá uma disfarçada. Maquiada. Eu acho que é importante você falar um pouquinho, Tati, da desproporção que acontece no lipedema, né? Sim. Então, você estava falando, por exemplo, de mulheres que são magras, que têm um índice de massa corporal normal, mas ela sabe que tem alguma coisa que, assim, que não é igual das outras pessoas. Né? A gente fala, né? São dois corpos em uma mesma pessoa. Porque, geralmente, muitas mulheres têm... A gente vê isso em consultório até. Muitas mulheres têm um abdômen, assim, chapadinho. A parte, assim, do tronco... superior. Bonitinha. E, às vezes, o braço tem uma desproporção. Às vezes, quadril. Às vezes, coxas. Às vezes, panturrilhas. Então, vai depender do tipo. A gente vê aí... É engraçado, parece que aquela parte foi encaixada de uma maneira totalmente desproporcional do corpo. De outra pessoa. De outra pessoa. E aí falando, né, dos sintomas, a gente percebe esteticamente aumento de volume, a retenção de líquido, o surgimento de hematomas que você fala, nossa, mas eu não bati minha perna. Tá roxa, mas eu não bati. É exatamente por conta do lipedema, é uma característica. Achei que a pessoa se batia sem querer e não percebia. Não, aparece por conta da circulação. Né? A gente tem um comprometimento de circulação. E os pés dessa pessoa são magrinhos. Então, não é aquela coisa assim, tá inchada, a perna inchada, o pé inchado, não. O pé geralmente é polpado, o pé e as mãos. E os braços, as pernas, dependendo do tipo, é desproporcional. É muito nítido isso. Isso de característica visível. Agora, de característica interna. A gordura do lipedema é uma gordura diferente da gordura da obesidade. Eu tinha mandado da gordura do lipedema, mas aí, de repente, na edição... O Diego coloca. É uma gordura nodular, isso, fibrótica, é diferente. Então, é como se a gordura tivesse encarcerada numa trama, né? Então, isso dificulta muito a mobilização dessa gordura para ser queimada, vamos dizer assim, quando a pessoa faz uma dieta. E outra coisa também é a questão da ondulação da pele, né? Que a pessoa acha que é o quê? Celulite. Exatamente, aquele aspecto de casca de laranja, né, que a gente fala, e a desproporção. Né? Então, às vezes um culote, assim, que você fala, meu Deus do céu. Ou então uma perna em formato de um tronco mesmo. Ou o braço, que a gente percebe, né? Às vezes, quando ele pega só a parte superior do braço, o braço fininho, e daí, quando chega, assim, na parte superior... ele faz até aquela caidinha. Tem uma gordurinha. Bolsinha. Uma bolsinha. Exato. Então, a gente vê pontos específicos em braço e em pernas que, sim, são muito característicos do lipedema. Só que nós, como nutricionistas, não podemos diagnosticar. Então, a gente fala, olha, eu sempre recomendo que procure um médico que conheça. Isso. Porque ainda tem alguns médicos que não estão muito... familiarizados. Exatamente com o assunto. E uma coisa muito triste que a gente vê de paciente é relatar que foi no médico e ele falou, imagina, isso é preguiça. Nossa. Isso é desleixo seu. Você precisa emagrecer. É a única coisa que você tem que fazer é emagrecer. Vai lá, come menos, faz exercício e perde peso. Aí você vai melhorar isso. E a gente vê que não é, porque é uma gordura muito resistente. Então, essas mulheres geralmente chegam muito frustradas, né? A gente, às vezes, eu atendo muita gente que chora no consultório. Eu também. Chora, mas assim... por não ser entendida, por não ser escutada. Então, eu acho que a gente acaba tendo um papel muito de escutativa, né? A gente, nas consultas, precisa ter esse olhar de empatia. E eu acho que até... é lógico que tem muitos profissionais maravilhosos que não têm a doença e que têm esse olhar empático.
Mas eu acho que o fato de nós termos, a gente sente a dor. Então você Sabe como era quando era criança, Exatamente. né? Quando era jovem, fez a jornada. A jornada, Exatamente. exatamente. A gente consegue se colocar no lugar. Porque às vezes a paciente fala, eu vou pra praia, mas de jeito nenhum. Eu falo que eu não gosto de praia. Elas contam. Falo que eu não gosto de piscina. Então, meus amigos vão todos para um lugar, para uma chácara que vai ter uma piscina. Eu falo, eu não gosto de piscina. É mentira, eu adoro. E aí a gente fala, nossa, eu já passei por isso. Sim. Então, essa dor emocional é muito ruim, né? Porque ela limita a pessoa de viver. E a gente sabe que a partir do momento que você conhece a doença, a gente fala, né? Tem a descoberta, o diagnóstico tem as fases. Então, tem até uma fase que a gente chama de luto, porque a pessoa fala assim, não, isso não é comigo, não pode ser. Não é aquela possível. negação, a negação, não pode ser comigo, muita tristeza, por isso que a gente fala, né, o luto. Mas aí depois você fala, não, é isso, né? E eu gosto muito de trabalhar isso no consultório também. O nosso corpo é a nossa casa, a gente tem que ter amor por ele. Você pode mudar de endereço, de cidade, de país, de uma casa para um apartamento, mas o seu corpo vai te acompanhar. Então, você tem que amá-lo, né? O nosso corpo é a nossa ferramenta de vida. É o que temos de mais valioso. Então, a gente tem que começar a se olhar com esse autorrespeito, com esse auto-amor, com essa compaixão. Perfeito. Mas não de, tenho dó de mim. Não vitimização. Não, né? não, de jeito nenhum. Mas assim, trazendo esse poder, o corpo, Deus me deu esse corpo, eu vou cuidar da minha melhor maneira. Eu não preciso... E sem cultuar também, né? Não precisamos... Sem ficar Sem aquele militância, né? Aquela coisa assim. a minha curva, eu tô com 2 centímetros a mais na minha cintura. Não é isso. A gente tem que cuidar do nosso corpo, ele é a nossa ferramenta de vida. Eu gosto muito de trabalhar isso no consultório, porque esse olhar facilita o tratamento. Então, assim, eu não vou deixar de comer tais coisas, porque... eu preciso entrar no vestido. Não, eu vou deixar de comer tais coisas porque eu vou me cuidar. Eu vou cuidar do meu corpo para eu ter um corpo mais funcional, mais saudável, ter longevidade, porque também não adianta ser longeva com má qualidade, né? Então, ter mais qualidade de vida, vou acompanhar lá quem tem filho, quem tem neto, quem tem sobrinho, quem tem o que for. Eu quero ver ele se formar, quero ver a minha família perpetuando. Então, isso é algo que a gente tem que trabalhar. E a partir do momento que a gente entende isso, e eu falo por mim também, porque eu também vivi isso, e a paciente também entende isso, o olhar do tratamento é outro e fica mais fácil. Então, é um tratamento paliativo, de melhora de sintomas, ou é um tratamento que visa a cura? Não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. Eu falo assim, a gente pode ter um pouco da cura emocional, né? De conseguir lidar com os desafios. Não tem cura, mas tem tratamento. E a gente eu acho que também, né, Tati, você consegue diminuir a velocidade da progressão, né? Porque eu acho que é legal também você falar isso. Quando que isso começa, né, de uma forma mais, assim, perceptível, mais intensa, que até você estava comentando, né, antes do episódio começar. Em alguns momentos específicos da vida da mulher, se você já tem consciência que isso é uma característica sua, de repente você já pode ter esse cuidado para evitar essa progressão, né? Para mais agressiva, mais assim, isso. Sim. Então, a gente vê aí, né? Porque o lipedema, ele tem as questões genéticas, mas ele vem nos momentos de oscilações hormonais. Então, na puberdade, com o uso de anticoncepcional, em tratamentos de fertilização nas FIVs, nas gestações, na menopausa. Então, são nos momentos que a mulher passa, e às vezes o homem também, tá? Porque é uma doença com muita predominância no sexo feminino, porém, alguns homens com um percentual muito inferior, de até 1%, muito pouquinho, mas pode acontecer. Pode acontecer. Mas então, falando assim de mulheres, nesses momentos de oscilações hormonais, e é uma doença de predominância estrogênica, aí, quando a gente sabe um pouquinho mais, falar, então, na menopausa curaria, porque o estrogênio cai. Não, é predominância estrogênica, né? Então, a gente lá na menopausa tem as questões da progesterona, do estrogênio,
progesterona caiu, estrogênio caiu, mas ele ainda, né, prevalece. E isso pode desencadear também na menopausa. Então, são nesses momentos que acontece. A pessoa pode nunca ter tido, assim, por exemplo, Nunca durante a vida, nunca desenvolveu, apresentou um sintoma visível. Exatamente. E aí vai fazer uma fertilização, por exemplo, e aparece. Ele desponta, ele manifesta. Ou então passou a vida inteira. Aí chegou lá na menopausa nos seus 50, 52 e fala, nossa, minha perna está mudando muito. Meu quadril está aumentando demais. Porque naquele momento ele pode ter... A menopausa pode ter sido um gatilho. Uhum. Então, são nesses momentos de vida. E aí, isso não pode limitar a gente, né? Como eu estava falando, não pode limitar, porque a gente tem uma vida aí para viver. E esses momentos esses gatilhos, eles são assim, o tempo que desponta. Tem essas questões, né, de hormonais. E nos momentos que... Você tem também, acho que mudanças de vida mesmo, né? Porque Tipo, por exemplo, se você entra numa linha de uma alimentação mais junk, assim, isso piora Com ou não? certeza. piora. Muito. Então, e a gente tem os gatilhos também de estresse, de né? estresse. Então, por exatamente. exemplo, a gente fala lá, né? Como é uma questão hormonal, por exemplo, eu passei por um trauma muito grande na minha vida. Pode ter sido um trauma físico ou um trauma emocional. Uma perda de alguém muito querido, que você Fim de não tem relacionamento. Exatamente. Que você não tem não está preparado para aquele momento, isso também pode desencadear. Ou então, sofreu um acidente muito, muito grave, um trauma muito grave. Naquele momento também pode desencadear. Então, nós estamos sujeitas, né? É só ter o gene lá. É só ter o gene que ele pode desencadear a doença nessas situações. E aí esse controle, o paciente vai lá no seu consultório. Quais são os protocolos, assim? É de remédio? É alimentício somente? É massagem, drenagem, sei lá? Não, o que a gente tem 2 tratamentos, né? Eu sempre falo, o conservador, ele prevalece sempre, porque temos o conservador e o cirúrgico. O conservador, a gente aborda uma alimentação mais específica, e aí cada organismo responde de uma maneira. Aí vai o grande desafio, né? De você identificar Exato. o que é gatilho inflamatório para cada paciente. Isso. Uma inflamação. É uma inflamação. E no conservador tem as questões de movimentação, de exercícios. Então, assim, a gente precisa colocar como hábito exercício físico. Só que são exercícios adequados. Não adianta falar, olha, você vai sair pulando, você vai colocar uma carga enorme lá na sua musculação, você vai fazer crossfit. Geralmente a gente fala exercícios de baixo impacto, de força e exercícios aquáticos. São muito bem-vindos. O uso de terapia de compressão, então meias de compressão, elas ajudam muito. Questões estéticas, a gente tem aí alguns tratamentos estéticos que têm respondido de uma maneira bacana, mas eu gosto muito de começar com drenagem. Eu acho que drenagem é o ponto inicial, porque a gente precisa trabalhar a flacidez de pele, sim, mas a drenagem para melhorar a circulação, é o princípio. Até porque muita gente tem dor também, né, Sim, Tati? tem dor. Eu lembro que minha avó, lembra, nona? Ela falava assim, a nossa família tem as carnes doloridas. Porque apertava, tipo assim, sabe aquelas piadinha que fica aperta aqui? Muita sensibilidade. Muita sensibilidade, doía e a pessoa parece que você estava exagerando. E sabe o que é engraçado? A pessoa fala assim, eu amo massagem. Deus me livre. Nossa, dói. Não sei o que a pessoa fala. Mas dói? Tipo, você vai fazer uma massagem relaxante, dói? Você sabe, eu tive dói, a semana gente. passada, eu atendi uma paciente, foi muito interessante até. Ela estava falando que ela acompanhou o marido no médico, e aí ele chegou, estava na consulta, ele colocou o braço, a mão, na perna dela, só que estava um pouquinho mais pesadinho. intenso, Aí ela delicadamente tirou a mão dele da perna dela. Tá bom. Aí acabou a consulta, ela falou...
saíram, ele falou para ela, nossa, você foi tão indelicada comigo, eu tava pondo a mão, um gesto de carinho na sua perna, e você tirou. Ela falou, você não sabe a dor que eu estava sentindo. Porque ela estava, assim, com uma inflamação muito intensa e o toque dói. E eu já passei por essa experiência de meu marido encostar a perna, assim, tá deitado, bate a perna, nossa, mas eu não posso encostar em você? Não, porque dói. Quando a gente está muito inflamada, dói muito. E é uma dor, assim, não é dor de batida, é de encostar mesmo, só de tocar. Então, aumenta, é uma característica também, né? Aumento de sensibilidade. Nossa, Não, é bem, né? bem desafiador, né? E assim, Tati, eu acho que é legal falar assim, por exemplo, pelo menos assim, não sei a sua experiência, mas no meu caso, a pessoa é assim, muitas vezes as pessoas vêm para mim com autodiagnóstico. Então, ela viu no Instagram, viu, aí ela começa, né, dar aquele... rolar o feed lá, e aí ela vê, assim, todos os tipos de mágicas, ativo injetável, enfim, XYZ de estética e tal, e a pessoa, ela fala, meu Deus, eu vou gastar 5 mil reais por mês, e as pessoas ainda prometendo resultados. Por exemplo, o que você recomenda para um paciente inicialmente? Né? Porque ela fala, eu não tenho como pagar. Diagnóstico ainda, que não, que já teve então, diagnóstico. Então, até dando uma continuidade, né? Que a gente estava falando do tratamento conservador. Isso. E tem também a cirurgia. Então, aí a pessoa vai nessa. Ela rola lá na internet e fala, meu Deus, eu preciso gastar não sei quantos mil reais com cirurgia, não sei quanto de suplemento, não sei quanto de tratamento estético. Só que a gente não precisa... Vamos uma coisa por vez? Isso. O básico é alimentação, é o princípio de tudo, e o exercício. A terapia de compressão, a drenagem é maravilhosa. Mas eu não tenho condições como investir em drenagem. Vamos fazer o bem feito, vamos fazer o básico. O básico bem feito. E esse básico bem feito é alimentação. A pessoa precisa ir para uma academia? Talvez não, ela consiga fazer algum exercício na casa dela. Ela precisa começar. A alimentação é muito cara, a gente escuta, né? Nossa, ir na Nutri é muito cara. Não é. É bem mais barato do que pedir iFood. É bem mais barato do que comer um monte de industrializado que, infelizmente, hoje fazem parte da rotina de muita gente. Então, o básico é comer comida, não é ficar sem comer, não é colocar um monte de suplementação. É lógico que tem suplementos que são maravilhosos, que ajudam muito. A gente precisa suprir possíveis carências. Mas acho que você já falou, né? Isso suplementar, exatamente. Né? Então, primeiro você vai comer adequadamente, depois... Exatamente. E a gente vê, eu não sei se você faz parte de grupos de pacientes, eu faço parte de alguns grupos de pacientes, mas aí a gente às vezes fala, as pessoas estão muito preocupadas com a suplementação. É porque é mais fácil, né? Você pega, toma... Mas não vai ter resultado. Então, acredito. Então, aí ela vai tomar aquele suplemento, vai investir um dinheiro que ela tem, vai investir expectativa, que eu acho que isso é o pior. péssimo. Não, assim, pra mim é o pior. Eu vou ficar bem. Vai lá, investe. E aí ela não faz o básico, que é comer direito. Não tem resultado. Aí ela fala, isso é uma porcaria. O médico que prescreveu não é bom, e não é, porque ela precisa fazer a parte dela. É difícil? Dependendo dos hábitos que essa pessoa traga, da vida acaba toda, ficando um pouco mais difícil. Porque é muito restrita, doutora? Tem que tirar muitas coisas, por exemplo? A gente precisa comer, né? A gente precisa comer. Então, tirar o quê? Eu falo, é restrito de industrializado? É restrito. De industrializado é restrito. É restrito de a pessoa tomar todas? É restrito. É restrito de comer? Não. Vai ficar sem comer? Não. Vai comer comida saudável? Muito. Vai ter que comer comida saudável. Vai viver de porcaria? Não. Vai viver de comida. Vai melhorar todos os parâmetros. Porque para algumas pessoas laboratórios. por exemplo, o álcool já é um parto. E assim, a pessoa ela fala, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Então, eu não tenho tempo para cozinhar, para ir no supermercado, para ir na feira, no sacolão, né? Então, é um discurso que, assim, que de repente a pessoa ela precisa primeiro organizar a rotina dela de vida, né? E para fazer isso caber, e de repente, mas eu vou ter que fazer. Eu escuto muito isso, eu acho que você também. Mas eu vou ter que fazer uma comida separada para mim, porque meus filhos só comem nuggets, miojo e iFood. Não, seu filho também deveria estar melhorando esses hábitos. Quando chega essa conversa para mim, eu falo assim:
você está preparando o futuro do seu filho? Ah, tô. Você trabalha bastante? Você vai deixar casa? Vai deixar... Então, a maior herança é você ensinar ele a viver melhor, a ter qualidade de vida. Porque aí ele vai ter forças para preservar o que você deixar e para adquirir. Ele vai ter saúde para isso. Então, tirar o miojo do seu filho, tirar o industrializado, o embutido, os refrigerantes do seu filho, você está deixando uma herança que é saúde para o seu filho. Então, ensine ele a fazer isso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, né? A nutrição raiz, aquela raiz. nutrição de comer mesmo, não de ficar se privando do que é saudável, fazendo trocas não inteligentes, né? Que a pessoa fala, troca inteligente, troca uma fruta por um industrializado, troca... Você lembra do abacate, como era demonizado? Nossa, meu o abacate Deus. já foi assim... E o ovo? Era Eu duas gemas por semana. Eu lembro muito do ovo, que era assim para colesterol. Nossa. Era péssimo. Mal sabia o que ia vir depois dele, né? Então, a gente falava, né? Não come ovo, não come abacate, não come Coco. não come... E aí... Vamos come trocar. margarina, não come manteiga. Exatamente. Né? Come margarina, não come manteiga. Mas ainda tem bastante gente que fala isso na internet. Tem. Hoje a gente Muita. vê, infelizmente, tem algumas trocas, né? Que o pessoal troca um doce. Fala, não, o doce é um pré-treino muito melhor do que um abacate. Né, do que uma fruta. Um doce de leite. Um doce de leite. Assim, nossa, agora é o doce de leite. Gente. Então, é porque eu acho que, assim, são pessoas que elas não são nutricionistas. Não tem são comprometimento. Influencers, né? Que, de repente, a pessoa emagreceu lá e assim, a gente tem um CRN pra honrar, né? Com certeza. Agora, o influencer, tipo, enfim, ele fala o que ele quiser, porque não tem nenhuma regulamentação, Acho que se baseia né? muito assim nas calorias, deve ser isso, né? Sim, E não sim. no conteúdo nutricional. Exatamente. Ele não tem nenhuma fiscalização. Não. E ele também não tem nenhum conhecimento científico, né? Exatamente. Ele não estudou aquilo. A gente vê aí, a gente vive estudando, né? Apesar do tempo todo de nutrição, do tempo de consultório, a gente tá, assim... Não tem, Quanto mais assim, você estuda, mais você tem que estudar. Exato. Né? E não é o caso de quem é só influencer. Né? Porque a pessoa ela só tá vendo quantos likes ela teve, se ela tá vendendo o produtinho digital dela e tudo mais. Só que na hora que o calo apertar, quem ela vai procurar? Né? Ela vai procurar aquele profissional que sabe o que tá falando. Que vai resolver alguma coisa. Exatamente. Então, eu acho que em relação ao lipedema, a nossa preocupação é que, assim, tem muita gente que se diz especialista, mas que, na verdade, assim, a pessoa ela tem muito pouco repertório, né? Então, a pessoa fala, não, já fui no nutricionista lá e ele falou que isso é frescura, não sei o quê, não vou em mais nenhum. Pois é, mas se você, de repente, for num cardiologista, você vai ter que operar o coração e você não gostou do cardiologista, você vai em outro. Até se você gostou, a pessoa vai. Né? Então, assim, eu acho que você tem que buscar um profissional que, assim, de repente, sei lá, você passou comigo, você não se identificou com a minha linha de trabalho, vai na Tati, né? Não, com certeza. A gente não precisa gostar. Casar, Por aí eu falo, né? Às vezes a gente acontece com todos os profissionais. A pessoa passa comigo numa primeira consulta, a gente procura fazer o melhor, mas tem aquela coisa de alma, de empatia. Lógico, que deu match ou não deu, Exatamente. não é? Isso é totalmente muito comum, verdadeiro. mas assim, busque por profissionais. Não vá na conversa de quem tá dando dicas. Isso. Né? A gente não trabalha com dicas, a gente trabalha com ciência, com verdade, com responsabilidade, né? Exatamente, com responsabilidade. Porque é muito além. E a gente está lidando com uma vida, né? Com a saúde de uma pessoa. Então, eu acho que, assim, existe uma coisa muito gratificante na nossa profissão. Quando a gente consegue direcionar o paciente para um tratamento, então, aí chega aquela questão, né? Não é só estética. Quando você ouve assim, olha, eu senti uma dor, eu não sinto mais dor. Tem paciente que manda mensagem chorando. Olha, eu não consegui emagrecer de jeito nenhum, mas eu tô conseguindo agora. Tô pulando de alegria aqui. Não, gente, isso é uma coisa que não tem, assim, é um valor imensurável.
É muito gostoso a gente participar, ter a oportunidade de Com participar. certeza. Eu acho que é dessas isso que faz a jornadas. gente levantar da cama todo dia e se lançar nisso. E eu acho que a gente tem obrigação, Tati, de falar de um tema polêmico, que é o uso das canetas emagrecedoras para lipedema. Porque, assim, de repente, no Instagram, isso apareceu como assim, a panaceia para resolver o lipedema, porque não sei o que, isso mobiliza a gordura XYZ. Aí a pessoa, ela para de fazer o acompanhamento com você, né? Ela compra a caneta com uma pessoa que ela viu no grupo do WhatsApp, começa a aplicar, ela fica fraca, ela perde massa muscular, ela não treina porque ela está morrendo. O que você fala quando você pensa nesse tipo de coisa, quando você vê, ou mesmo quando a paciente, sei lá, ela deu aquela pode sumida. ter alguma vez que tem aplicação. Então, ela vai falar. Então vamos ver. Então, é assim, ó, o que acontece? As canetas, a gente fala canetas, né? Mas os análogos de GLP-1, de GIP, eles podem ser grandes aliados. Mas a gente precisa trabalhar também toda a questão de estrutura do tratamento. E a estrutura é a alimentação. Então, a gente vê aí, pode ser que a pessoa realmente, né, faça isso, abandone o acompanhamento nutricional e vá em busca lá no grupo do condomínio, no cabeleireiro, porque hoje todo mundo vende. Infelizmente, né, tá muito banalizado. Ninguém pode prescrever, mas todo mundo pode vender, né? Mas é uma coisa que é até preocupante. Nós nos preocupamos muito, né, nos cursos, nos congressos, é muito falado disso, porque as pessoas não estão entendendo o perigo que é se automedicar. Então, o que pode acontecer? Uma pancreatite, uma perda de massa muscular, uma perda de massa óssea, algumas questões metabólicas, assim, horríveis. Então, a pessoa está brincando com desenvolver transtorno alimentar. Com certeza. Né? Então, a pessoa, ela tinha lá, sei lá, um histórico de anorexia, né, na adolescência e tal. Simplesmente, glória a Deus, eu não tenho fome, eu não como nada. Olha só, ó a calça, fica, né? Então... E a pessoa perde a fome, né? E fora alguns efeitos colaterais que tem também. Então, os análogos, eles são grandes aliados. É um medicamento maravilhoso, mas tem que ser usado de uma maneira adequada. O que acontece? Eu gosto sempre de conscientizar bem o paciente, porque ele pode ajudar no lipedema. Até no Congresso Mundial foi falado sobre isso, sobre as possibilidades de ajudar no tratamento, nos resultados. Tá acontecendo um estudo aí com N relativamente bacana, que deve sair no próximo congresso, que é o que a Brale está organizando. Legal. Então, é um aliado muito grande. Porém, a gente precisa ter atenção. Porque o que acontece? A pessoa vai ter uma perda de peso. Infelizmente, eu já peguei isso em consultório. Paciente que começou a tomar análogo e falou, agora eu nem preciso fazer esforço, e continuou comigo. Mas só que não seguia as recomendações. Chegou lá, tinha emagrecido, ficou feliz, vamos fazer a bioimpedância. Ela ganhou muita gordura e perdeu muita massa muscular, porque ela fez tudo errado. Então, ela pode ganhar gordura e perder massa muscular. Isso vai mexer muito no metabolismo dela. Ela pode perder gordura e perder massa muscular e não cuidar. Depois que ela para com a medicação, o peso volta. Só que vamos fazer aqui uma analogia. Ela perdeu 20 quilos. Perdeu lá 15 de gordura e 5 de músculo. Porque pode acontecer. É natural de processo de emagrecimento perder um pouco de massa muscular. Aí ela parou de tomar. Ela voltou 20 quilos. Você acha que ela recuperou 5 de músculo? Não. Ela recuperou 20 de gordura. E com isso, a taxa metabólica dela vai caindo. Eu tive uma experiência de a gente discutir num congresso, eu acho, se eu não me engano. Um paciente que foi fazer uma calorimetria e ele tinha lá, na bioimpedância, dava 1.400 calorias de taxa metabólica. Na calorimetria, ele tinha 120 quilos, esse paciente. Deu 700 calorias de taxa metabólica. Por quê? Porque isso é resultado de medicação, sem acompanhamento nutricional, daquelas dietas, sabe a dieta? A dieta da USP, aquela que come da USP, 10 da lua, da água. É. Aqueles jejuns mal
conduzidos, aquelas dietas que você fala, as revistinhas, né? Que a gente Estavam famosas. Hoje as dietas. É o desafio, vai, 10 dias, não sei o quê. Jejum de 10 jejum de 10 dias. Jejum de 10 dias, fica sem comer comida para comer, fazer trocas não inteligentes. Então, o metabolismo vai sentindo. Agora, você imagina o trabalho que é pegar uma pessoa com 120 quilos, que está gastando com uma taxa metabólica de 700 calorias. Essa pessoa não tem músculo. O trabalho vai ser muito maior. E aí, a resposta no tratamento é muito mais lenta, muito mais difícil. Então, eu gostaria muito que as pessoas refletissem muito na hora de tomar uma medicação, não falando que elas são ruins, elas são boas, mas bem prescritas, num tratamento bem conduzido, com acompanhamento nutricional, com prática de exercício, com suplementação, porque a pessoa ela vai investir nos análogos, mas ela tem que ter a consciência de que ela precisa investir em suplementação. E um tratamento com análogo de GLP-1 não é um tratamento barato. Então, ela vai começar... Não adianta... Outro dia, eu estava ouvindo uma pessoa falar que ela fez empréstimo para comprar uma caneta. Mas só que, assim, não é um mês que usa. É isso que é. Tem que fazer o uso, fazer o desmame. E, às vezes, essa pessoa vai precisar dessa medicação para uso contínuo. Então, não adianta... eu só vou perder uns quilinhos. Então, não é para isso. Não é para isso. Não é para isso. Nem sempre o mais fácil, aliás, geralmente o mais fácil não é o melhor. Outro dia eu vi o vídeo, a moça falando assim, nossa, ela era bem gordinha, falou, nossa, eu já fiz tudo para emagrecer. Dieta e exercício não, que eu já acho muito demais, radical. Então, é meio que isso que todo mundo... E é engraçado, né? Porque, por exemplo, a pessoa, eu já escutei, tá? A pessoa me... eu queria saber quanto que é a sua consulta, para ver se cabe no orçamento, porque eu comprei a caneta... Gente, peraí. Ela começou pelo fim. Né? Ela começou pelo fim. Então, eu acho que essa mudança conceitual ela é extremamente perigosa, né? Então, por exemplo, não, isso acontece muito num dos lugares que eu trabalho. Não, eu comprei a caneta, eu não vou fazer a bioimpedância aqui, não, porque, gente, você tem que saber qual é o status de músculo que você tem antes de começar a caneta, né? Porque, às vezes, a gente pega paciente com lipedema, vamos lá, assim, não é o comum, tá? Mas, de repente, a pessoa tem 120% da quantidade de músculo, né? Beleza. Aí, a mesma paciente com a mesma quantidade de peso, ela tem 70% de músculo. Ela vai ficar como? Ela vai ficar só osso e gordura, né? Então, isso, assim, tem um impacto negativo na qualidade de vida, porque depois ela vai ter que pôr prótese no quadril, ela não consegue subir uma escada, porque ela já não tinha músculo. Ela perdeu mais músculo, né? Então, eu acho que, assim, é uma questão de responsabilidade para o seu futuro. Eu acho que a gente, né, que não é do meio, a gente... foi criado com dois parâmetros, que é o peso e é o IMC, que não necessariamente refletem... né? Hoje se sabe isso, que não refletem a saúde. Então, é o que você falou, duas pessoas com peso, o mesmo peso, às vezes o mesmo IMC, uma está saudável e a outra não. Né? Então, é importante também que é um processo de desaprender para aprender o certo. E muito ruído, né? Porque, assim, de repente, a gente está aqui fazendo um trabalho, gente, que é um trabalho responsável, né? Mas, muitas vezes, a pessoa não vai ficar 1 hora assistindo esse podcast, mas ela vai ver um corte do TikTok de 10 segundos falando, use caneta. A pessoa mostrando a canetinha, emagreci 10 quilos. Então, assim, é muito complicado isso, né? Então... E tem efeitos colaterais que podem ser... difíceis de reverter depois, né, doutora? Sim. Podem trazer efeitos colaterais. Por isso, a importância do médico estar à frente disso, né? Então, sei lá, eu comprei lá no salão de cabeleireiro. Quem que vai ser responsável pelo... Se você não ficar bem. Você liga para quem? Se você, por exemplo, for para um pronto-socorro. Exatamente. Né? Você liga para o cabeleireiro? E assim, ao contrário também dessas pessoas que tomam e acham que o milagre está feito, eu vejo pacientes que são super preocupados. Então, começaram a fazer uso de análogo de GLP-1 e aí seguem direitinho.
A gente vê ganho de massa muscular, a gente vê perda de gordura, a gente vê, assim, resultado estético bem bacana. Então, são bons, mas se bem conduzidos. Então, acho que essa consciência é muito necessária para que a pessoa opte E também por tratar, por é usar. um investimento alto. Sim. Então, você tem que otimizar ele ao máximo para que você use pelo menor tempo necessário e tenha os melhores resultados nesse espaço de tempo. Com Exatamente. certeza. Porque se fosse assim, se fosse um milagre, ninguém que fez cirurgia bariátrica, ninguém que tomou os remédios lá, os antigos, né? Prometiam milagres lá nos tempos dele, ninguém teria Reganhado não peso. Exatamente, não estaria acima do peso. Hoje, em busca de mais uma alternativa. Então, não é milagre. A gente precisa trabalhar. Mesma coisa, né? Na vida, a gente não precisa trabalhar para conquistar as coisas. Para conquistar a saúde, a gente precisa trabalhar também. Precisa ter... porque envolve uma mudança de comportamento geral, gente. A comida é muito central na nossa cultura. Então, se a gente não faz uma mudança que a tua família tem que acompanhar, gente. Sinto muito, não vai dar, né? Não dá para fazer o self-service. Vai ter um macarrão para quem é de macarrão, vai ter... Não E eu vejo muito isso em consultório. Quando a família entende as questões necessárias, todo mundo entra naquilo e os resultados são muito legais. Aí não tem nem o que falar, aí né? a paciente manda foto do prato da família. A família toda emagrece. A família toda fica num peso legal. Olha, meu marido, a gente somou aqui e nós juntos já perdemos, sei lá, 40 quilos. Porque todo mundo entendeu a necessidade real de uma alimentação adequada, né? De bons hábitos de vida. Então, eu gosto muito de trabalhar, porque não é só... Eu falo muito da alimentação, que é a minha área, mas é um conjunto de coisas, né? É bem o que trabalha a nutrição funcional. A gente precisa se hidratar, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se movimentar, precisamos dormir bem. Então, a pessoa... Não adianta passar madrugada no celular, não dormir e fazer dieta, porque aquilo... não vai ser benéfico para ela. Eu acho que isso é legal, porque assim, quando você fala de mudança de estilo de vida, ou aquela família do parque ou é a família do Netflix com pipoca e não sei o quê. Então, às vezes, o mais difícil é você, tipo assim, mudar a forma que você vai ter de se relacionar com o lazer também. Né? Porque assim, se a família só valoriza ficar deitada no sofá comendo um monte de coisa, tipo, parece que é uma tortura. Eventos gastronômicos, né? Então, eu acho que assim, parece que se alimentar de forma saudável é uma punição, né? E teria que ser, de repente, você, poxa, vamos fazer essa comida aqui, leva a molecada na feira para provar as frutas, para preparar aquele vegetal, né? Então, envolver a família no processo de produção do alimento começa no tipo de supermercado que você vai. Exatamente. Né? Então... E eu acho que assim, porque as pessoas têm muito receio assim, nunca mais eu vou poder comer? Esse nunca mais é muito pesado. E não é assim. Então, assim, vamos no parque, depois à noite a gente assiste o Netflix. Isso. Vamos numa festa. Mas vamos dar um bom exemplo agora. A gente está chegando nas festas de final de ano. E aí começaram as confraternizações. Gente, ninguém tem confraternização todos os dias. E o Natal é um dia. O Ano Novo é um dia. Nossa, mas eu adoro o panetone. Você vai poder comer o panetone no dia do Natal. Isso. Não precisa comer panetone dezembro inteiro, né? Eu quero fazer um brinde. Você vai fazer um brinde com consciência. Porque a gente que tem lipedema sabe muito bem. Algumas mulheres que estão em tratamento, o que acontece? Tá seguindo tudo certinho. Dá uma deslizada, sente. O corpo grita. Então, assim, no dia seguinte sente dor, o dia seguinte sente inchaço. Mas eu sei disso. Só que eu escolhi no Natal, vou tomar lá uma taça de champanhe, vou comer um pedaço de panetone, vou comer uma comida que está um pouco diferente da minha rotina, vou aproveitar. Só que eu já sei que no dia seguinte eu posso estar com aqueles sintomas. Você traz para você a consciência. Autorresponsabilidade, né? Exatamente. Porque a pessoa, ela fala, que droga, poxa, um dia só que eu furei. Gente, é o seu corpo que responde assim, né? E a gente está falando do lipedema, mas existem diversas patologias. Se você der uma deslizada, desanda. Mas faz parte, a gente tem que saber administrar.
né? Mesma coisa, eu tenho dinheiro lá na minha conta. Me deu a louca, fui em todas as lojas mais caras de São Paulo, fiz uma compra. Foi um dia só. Só que eu gastei o que eu tinha guardado a vida inteira. Então, é mais ou menos uma analogia. A gente pode fazer. Não é nunca mais vou comer, nunca mais vou sair. Não, você pode sair, você pode comer, você pode... Só que você tem que trazer essa consciência e entender. Sair, ok, faz parte. Eu tenho que voltar. Então, não é assim, até uma dica, né? Veio o Natal, comeu, fez lá a sua refeição mais livre. Na semana entre o Natal e o Ano Novo, procura ficar mais regrado. Não precisa a semana inteira colocar o pé na É a semana da jacada. Não precisa ser a semana inteira, porque senão o seu janeiro vai ser comprometido. Você vai entrar o ano já assim, nossa. Não, aí começa assim, né, Tati? Não, eu vou começar só depois do carnaval. Beleza. Aí depois tem, não, dia da tem Páscoa. Se a gente for colocar... É o ano hora inteiro, é festa junina, é dia das mães, é dia dos pais, as férias de julho e tal. Então, assim... Os aniversários, todos do ano inteiro. Se a gente for pegar aniversário de família, todo mês tem aniversário. Mês tem. Né? Ai, mas aquele bolo é tão gostoso. Então, você tem que priorizar. Se organizar, né? Se organizar. E eu acho que tem que ficar muito claro para paciente o que eu quero da minha vida. Não se entregue, porque desanimar de tratar vai prejudicar a sua qualidade de vida. Isso não é legal. A gente tem uma vida tão legal para viver, tão boa, tão gostosa, que a gente vai fazer essa vida. Então, vamos em busca, né, de ter uma vida leve, saudável, que tenha leveza, que flua. E isso é importantíssimo. A alimentação é um grande aliado a gente ter essa qualidade de vida. Perfeito. Tem aí, né? Aqui tem os tipos, né? Os tipos e os estágios, né? Então, assim, eu acho que geralmente as pessoas que têm um estágio mais leve, né? O estágio 1, estágio 2, muitas vezes elas ficam um pouco confusas se efetivamente elas têm o lipedema ou não. Em estágios mais severos, né, fica uma coisa mais óbvia. Mas eu acho que, assim, antes de você sair se rotulando, é o que a Tati estava falando, quer dizer, tente se alimentar de uma forma adequada, né, tenta fazer uma atividade física, eu acho que é bem importante. E, assim, valorize, né, Tati, o que você conseguiu de resultado. Sim. Né? Porque, assim, eu acho que, como é uma condição bem desafiadora, né, então, por exemplo, às vezes eu falo para os pacientes, vamos listar, ó, a pessoa está dormindo melhor, está treinando 5 vezes por semana, está comendo vegetais todos os dias, aumentou o consumo de proteína. Ela fala, poxa, eu não tenho mais dor. Ah, mas eu emagreci, sei lá, 4 quilos. Tá, mas e todo o resto, né? A gente não é só um peso. Então, eu acho que, assim, é uma condição que a gente precisa muito valorizar o sucesso. E não, assim, sempre intensificar aquilo que você Focar ainda no não peso, mesmo porque se é um acúmulo de gordura, a gordura é mais leve. Ela pode estar perdendo até mais volume. Não sei se faz sentido isso. A gente vê muito, assim, às vezes, vamos fazer lá uma antropometria, tirar medidas, né? Nossa, perdeu, sei lá, 6 centímetros de quadril. É muita coisa. É muita coisa. Mas na balança não foi tudo isso. Então, será que... Ah, nossa, mas a minha roupa tá tão folgada porque você está perdendo. E o volume de 1 quilo de gordura é isso. E 1 quilo de músculo é isso. Então, a pessoa às vezes fala, nossa, mas foi tão pouco peso. Mas a gente não pode focar só no peso, né? A gente tem que focar na qualidade de vida. O peso acaba sendo uma consequência. E às vezes a bioimpedância, ela mostra muito isso, né? Que a pessoa, ela perdeu pouco peso, mas ela perdeu com qualidade, sem comprometer a massa muscular, sem comprometer esse metabolismo, né? Que você falou, que é o metabolismo de repouso. Ou seja, ela tá plantando, né? Fazendo... Eu costumo brincar com eles que ele tá construindo a casa dos 3 porquinhos de tijolo, né? Porque a pessoa, ela quer construir a casinha de palha, né? Soprou... Né? Então, nossa, entrei na roupa branca do ano novo, mas a que preço? O preço do músculo é um preço muito caro. A gente fala, né? A maior poupança que uma mulher pode fazer é de músculo. Então, a gente precisa cuidar disso. É muito necessário. E a alimentação também vai ditar isso, né? Porque, às vezes, você tem uma alimentação pobre em proteína, mais difícil, né? Muito mais difícil preservar a massa muscular, ganhar massa muscular. Então, por isso que a gente estuda tanto, né, Rê? Nossa, nem fala. Tati, eu queria... Desculpa. Imagina. Eu pergunto, vê o que você vai falar, porque assim, eu quero te fazer uma pergunta bem
pontual aí. Tá, não, então, é que a gente ia falando dos estágios, né? Não necessariamente a pessoa precise ter... A gente vê aí, tipo, 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Para facilitar, a gente fala shorts, bermuda, calça. Eu não sei se você acaba... não, nunca falei isso. Shorts, que é na parte do quadril, Tá. nádegas, bermuda, quadril até os joelhos, calça é o do quadril Perna até o inteira. tornozelo, aí depois só nos braços, né? Geralmente, até foi falado no congresso isso também, 80% das mulheres que têm braço já tem nas pernas. Então, o braço acaba sendo um secundário. Sim. Ou então só nas pernas, né? Que vai na parte inferior do joelho. Ao Nas tornozelo. meias. Exatamente, meias. Então, e a gente vê muito isso. Eu tenho paciente que é só tipo 5, que é só joelho e tornozelo. É muito interessante, porque a coxa é bem delineada, bonitinha. Do joelho para baixo, Nossa, parece É o uma- paciente que não consegue usar bota, por exemplo. Que nunca uma bota de cano alto não fecha. E é bem concentradinho ali. E os estágios, né? 1, 2, 3 e 4. O 4, geralmente, ele pode evoluir para um lipolinfedema, né? Aí já compromete Aí circulação linfática. E aí eu acho que assim, a questão de movimentação, ela fica bem, né? A pessoa muitas vezes ela anda com dificuldade, né? Então eu acho que assim, antes de você realmente chegar no estágio 4, porque a gente vê, por exemplo, você falou de bariátrica, né? A pessoa acha que a bariátrica é o último recurso. Aí ela faz a cirurgia, tal, engorda tudo de novo, aí ela tipo, entrega para Deus. Fala, não adianta. E numa brincadeira dessa, ela pode ir para um estágio 4, né? Que aí é a associação do lipedema com o linfedema, né? Até legal, se você quiser explicar a diferença entre os dois. Falei, eu coloquei, eu achei que tinha ido as fotos. Na verdade, o lipedema, ele é bilateral. Bilateral. Então, ele acomete os dois lados. E o linfedema, nem sempre. Aí de que- lipedema mesmo. Apesar de que no linfedema, que é consequência do lipedema, geralmente acomete os dois lados também, né? Porque mexe com toda a circulação linfática. Então, aí, no caso do linfedema, ele já chega a acometer os pés. Os pés ficam inchados, bem inchados. Porque ela acumula muito líquido. É questão de circulação linfática. Então, o lipedema é relacionado à gordura. E o linfedema faz edemas mesmo por conta da circulação linfática. Não consegue de água, drenar. assim. E aí, acho que um vascular, assim... Tati, pela sua experiência, assim, por exemplo, se a pessoa tiver que procurar um médico, né? Porque, assim, a gente escuta de tudo. Desde a pessoa que, sei lá, foi num vascular e, como você falou, ele falou para fazer regime aí, comer menos... até, de repente, você tem uma pessoa que é uma especialidade generalista que tem uma super leitura do lipedema. O que você percebe aí no mercado para a pessoa buscar, assim, profissional? Então, Renata, eu acho que, assim, a gente precisa buscar um médico. Ele está mostrando uma foto pra gente. Essa aí. Mesmo. Pode pôr depois. A gente precisa buscar por um médico que conheça o lipedema. Porque, infelizmente, ainda tem alguns vasculares que Não desconhecem. Eu tive uma experiência muito ruim, assim, de procurar um vascular pra gente até... Pra eu encaminhar alguns pacientes. Ele fica perto lá da minha região. E ele falou, não, é só operar. Então, ainda a gente tem profissionais que estão lá no tradicional, que acham que só operar e tá tudo certo, vai resolver. Então, o que eu penso? Procure por médicos que conheçam da doença. Pode ser um vascular, pode ser ginecologista. Mas deve ter especialista, né? Com certeza tem médicos especialistas em lipedema. Que, assim, na verdade, hoje, assim, é complicado porque, assim, como o CID é muito recente, ainda, tipo, hoje é muito complicado a pessoa ter uma especialidade em lipedema. Ela faz cursos, né, que habilitam. Então, tem dermatos, tem cirurgião plástico, cirurgiã plástica, tem... Enfim, e pode ter uma pessoa que é uma generalista que tá super bem. Tem endócrino. Tem ginecologista, por conta das questões hormonais. Tem os vasculares, mas nem todos conhecem a doença. Então, alguns ainda acham que
isso aí é emagrecer. Infelizmente, ainda a gente tem. Mas tem bons profissionais, Tem. né? Tem associações que ajudam muito, acolhem muito o paciente. Levam bastante informações verdadeiras. Então, isso a gente pode se apoiar, né, nessas associações. A foto do linfedema. Nossa, é uma loucura. Eu vi na internet uma vez. Meu Deus, é muito impressionante isso. E tem muitas pessoas que têm essa condição até por pós-operatório de câncer, Sim. né? Então, a pessoa muitas vezes retira, né, toda aquela estrutura de linfática e tal. Enfim, aí tem N condições, né? motivos. E aí compromete bastante. Braços também, né? Pode ter o linfedema. E aí fica assim, essa daí é um linfedema. Então, a diferença no lipedema é bilateral. E no linfedema, você vê uma perna é normal e a outra não, é acometida. E o pé, né? Você vê O pé nitidamente. também, o pé também. Então, isso pode... Se a gente visse essa foto aqui nas duas pernas, provavelmente teria o lipolinfedema. Lipolinfedema, que aí já é a associação dos dois por um estágio mais avançado da Exatamente. condição, né? Porque vai evoluindo tanto. E a gente fala, né, que tratar o lipedema é melhorar. Então, pode acontecer de regredir o grau. A pessoa pode estar lá num grau 3, tratou, fez bonitinho, pode ir para grau 2 e, de repente, até pode ir para um grau 1. Sim. É difícil, mas pode acontecer. E também, como a Renata já falou, estacionar. Porque fazer com que a doença não evolua já é uma grande vitória. É fantástico. Porque você já imaginou perder mobilidade? Lógico, meu Deus. Aquele peso vai deixando o joelho valgo. Então, a perna faz um V, a parte inferior das pernas. Isso prejudica a mobilidade da pessoa. Demais. E não é isso que a gente quer, né? Não, e tem muitas pessoas com lipedema que têm associações, né? As pessoas, elas têm uma hipermobilidade articular, elas têm frouxidão ligamentar, né? Tem aquela síndrome de Ehlers-Danlos também. Ehlers-Danlos, né? Então, assim, às vezes a pessoa, desde criança, é uma pessoa que, tipo assim, ela já tem, né, uma marcha mais complicada, ela tem condromalácia nos joelhos, enfim. Então, isso se progride, muitas vezes a pessoa, ela vai ter que pôr prótese no joelho, no quadril, enfim. Né? Então, compromete demais. Então, eu acho que uma coisa é a questão, né, de autoestima, de estética, que eu acho que, assim, gente, cada pessoa tem o seu grau de sofrimento e tudo mais. Agora, quando pega na parte funcional, é mais desafiador. Exatamente, né? É bem desafiador, né? Porque ninguém quer progredir na vida, evoluir os anos e perder a mobilidade. Exato. Isso é terrível, né? Limita muito e é terrível. E aí, você falando de doenças associadas, a gente vê, assim, muitas pacientes com questões também de tireoide, com questões de endometriose. Até melasma, lembra que Melasma. no congresso, né, tá tendo uma dermato super legal que a gente conheceu, ela tá fazendo uma relação entre melasma e lipedema, porque hoje essa questão da genética, né, do mapeamento de nutrigenética e tal, vão se fazendo os cruzamentos e eu acredito que a inteligência artificial ela vai revolucionar esse... Né? Eu tenho melasma, por exemplo, tenho a questão da tireoide, eu tenho uma tireoide de Hashimoto, que também tem uma... Então, assim, é um pacotão. Tireoide de Hashimoto é muito comum. É muito ter comum os dois. Eu no também tenho lipedema. tireoide de Hashimoto. Né? E aí a gente vê, né? É tão interessante que tem algumas restrições que a gente deve fazer para quem tem tireoide de Hashimoto e para quem tem lipedema. Então, eu falo, acaba sendo um combo. Você trata um, já trata o outro. De brinde. Exato. E aí que vai vir a minha pergunta, Tati. No Natal, o que é pior para lipedema? É o pudim de leite condensado com leite? É a rabanada com glúten? Porque, assim, a pessoa, assim, ela fica assim. Não, corta isso, corta glúten, corta leite. Ela, assim, ela não está se preocupando com nada, mas ela está preocupada se vai cortar o glúten, se vai cortar o leite. São polêmicas infinitas na internet, nos congressos, inclusive. Como que você vê essas questões aí do que é inflamatório primeiro, que você já falou aqui? É inflamatório a mesma coisa para todo mundo? Porque, olha, gente, isso aí dá umas belas brigas acadêmicas nos congressos. Fala a sua opinião para nós. Olha, não é inflamatório tudo para todo mundo, mas o que eu vejo que é inflamatório para todo mundo, o álcool é para todo mundo, o açúcar
e a fritura. Então, aí é difícil de escolher o pudim e a rabanada, porque eu acho que talvez a rabanada seja pior, porque ela tem o glúten, o açúcar e a fritura. óleo. Então, talvez seja o pior. Mas eu falo também, né, para o paciente, você tá com vontade de comer uma rabanada? Vai ser aquele dia. Mas faz fresquinho, hein? Não deixa, come no dia. Não come no dia seguinte, fica com aquela esponja de óleo. Faz na air fryer. E é o que a gente fala também, né? Você quer comer? Coma o que vale a pena. Então, assim, às vezes aquela rabanada traz uma memória afetiva. Sim. Vai estar a reunião da família. Consome, mas assim, mastigue. Isso é uma coisa que eu acho que é é importantíssimo. Curte, né? Não come no celular lá. Não. O sentar e comer, fazer o mindful eating é importantíssimo, porque você vai estar sentindo o que você está comendo. Não colocar na boca e engolir. Não, isso não é legal para ninguém. Então, assim, o que é inflamatório? Não é tudo que é inflamatório para todo mundo. A gente vê aí diferenças entre pessoas, né? As respostas de cada organismo. Então, muita gente, acho que em torno de 60% das pacientes tem alguma questão com glúten. A gente percebe isso. Mas eu não consigo ficar sem o meu pãozinho. Hoje a gente tem muitas alternativas de pães sem glúten. De preferência que a gente faça em casa, porque os industrializados trazem junto aditivos, conservantes e também não é legal. E a gente tem também algumas pessoas que fazem, né, que são confiáveis, que são produtos sem glúten. Então, 60% mais ou menos da população que tem lipedema tem alguma questão com glúten. Também podemos, às vezes, usar os que passam por processos de fermentação natural, que a gente tem um pouco de quebra de glúten, já ajuda bastante. Os lácteos, uma parte também apresenta, não sei precisar o percentual, mas uma parte também da população tem questões com lácteos, às vezes com leite, né, mais com lactose. Poucas pessoas com caseína, né, que é a proteína do leite. Então, poucas questões, mas às vezes tem também. Então, o que eu... Falando assim de final de ano, se você já conhecer o que o seu organismo inflama, procure evitar o máximo. Mas não precisa deixar de consumir. Perfeito. Porque a gente precisa viver, né? E viver não é comer loucamente. Viver é saber fazer escolhas. Então, por exemplo, eu gosto... Vou dar um exemplo de uma coisa... Vou montar aqui uma situação fictícia. Eu adoro o pudim que a minha mãe faz. Eu vou comer um pedaço do pudim que a minha mãe faz. Eu não preciso comer o pudim inteiro. Sim. Mas eu vou comer naquele momento. Vou estar com a família. Vou estar reunindo num momento especial. Tudo bem. Só que eu acho que a gente não pode ligar sempre o alimento... Tem que ter a comida. Por exemplo, mentalidade. Vou no aniversário, não pensa só na comida. Pensa nas pessoas que você vai encontrar, no real motivo de estarem reunidos é pela vida de alguém. Então, foque no sentido real das coisas, não só na comida. Né? Fica muito pesado a gente focar só na comida. Sim. Nossa, eu vou na festa e não vou comer nada? Você vai comer, mas você vai fazer as escolhas. Vai fazer outras coisas também na festa. Sim, E também sim, você não precisa comer só porque o garçom estendeu a bandeja. De repente, eu acho que esses análogos de LP1, eles mostram muito isso, né? Você consegue perceber os pacientes relatando, assim, uma queda de impulsividade e um olhar mais... Né? Tranquilo na hora de escolher. Então, tipo, sei lá, você viu que aquela coxinha, ela tá com uma cara de fria e entupida de óleo, você deu uma mordida. Não, você não precisa comer até o final, deixa lá, né? Então, porque muitas vezes as pessoas que, né, têm mais... são naturalmente magras e tudo mais, muitas vezes elas fazem essa seleção. O que tá gostoso, o que não tá. Então, o que você falou, é o pudim da minha mãe, eu vou comer, ok. É um pudim da padaria da esquina, que, tipo assim... Que, super artificial. Sabe, super artificial. Poxa, será que vale a pena? E eu né? adoro também fazer Eu sempre uso essas comparações com o paciente. A gente vê aí hoje umas mulheres que lá na nossa época de adolescência já eram mais velhas e a gente fala, nossa, mas ela é linda, maravilhosa. Então, a gente pega lá um exemplo. Vamos pegar uma Bruna Lombardi da vida, uma Luísa Brunet, lindas. Aí eu falo, você acha que ela chegou no mercado e falou, vou comprar uma salsicha? Deixa eu pegar um salame. Vou tomar uma Coca-Cola. Não. Então, é uma construção. Né? A gente pode fazer uma construção de uma vida muito melhor.
E isso depende de nós, das escolhas Das que escolhas. serão feitas. Né? Muito legal. Meu, dava pra ficar a tarde Nossa, inteira. passa rápido demais. Tinha muita Passa. pergunta. Já acabou? Já acabou, já deu uma hora, só vamos dar nossos recadinhos Com finais, certeza, né, gente. Bom, a Tati falou muito de pão, de panetone, de rabanada. Tem os nossos livros aí de receita, gente. Se você não conhece, tem a versão em PDF. Vale a pena, se você quer aproveitar esses dias de recesso, de férias aí, para você se lançar na cozinha. Gente, olha, uma coisa que eu falo. É impressionante. Ontem eu fiz um treinamento e falamos muito sobre isso também. Não esperar, gente, o ano novo. A gente fica assim, espera o ano novo. É aquela história que a gente já falou. Aí eu espero a segunda, eu espero o ano novo. Gente, começa hoje. Começa hoje. Né? Porque vai ter coisa para te atrapalhar todos tipo os assim, dias. de repente você já começa com o batismo de fogo do Natal já, né? Então eu acho que é meio por aí. E assim, ainda dá tempo de você mexer na sua casa? Dá tempo. Dá? Dá tempo. Então, se Tá você bom. quer deixar a sua casa bem linda, com as cortinas mais lindas. Os objetos, os presentes, você pode presentear com estacionamento gratuito, sem correria de shopping. Nossa, muito. E assim, com inovação, né? Com presentes criativos. Exatamente, Então, coisa diferente. Entra na nossa página, Três Irmãs Cortinas. Inclusive, estou subindo um vídeo de presente. Não sei se quando você assistir esse podcast já tá lá o vídeo. Dá uma procuradinha lá no Instagram com várias dicas. Vale muito a pena. Entra lá, é @Três Irmãs Cortinas. Tá passando o nosso vídeo para vocês verem a loja. Quem não conhecer a loja, tá perdendo. Oi, gente, tudo bom? Passando aqui para fazer um vídeo de utilidade pública, eu creio. Peguei aqui umas ideias de presentes aqui da loja para você presentear, sabe, aquela lembrancinha para uma amiga, para um amigo secreto mais tranquilo, assim, que não seja, né, muito gasto. Eu separei primeiro, gente, um jogo de aromas para você. Primeiro que ele é no tema Natal. Olha que lindo. Ele tem essa capinha bem natalina. É muito bonitinho. E ele dentro, ó, vem com essa imagem. Olha que lindo. E dentro ele vem uma velinha e um mini aromatizador. Ele vai sair por R$130, vem com a caixinha de presente. Você não tem trabalho nenhum, é só comprar e dar. E o que é legal, gente? As velas perfumadas da ProAlloy são as melhores que existem. Gente, ela perfuma demais o banheiro, porque tem vela que ela é perfumada quando você abre, mas quando você começa a queimar o pavio dela, não tem cheiro de nada. Fica muito sem graça, fica só aquele cheiro de vela queimada. Não é o caso delas. Eu tenho essa que vem no kit, eu tenho outras velas da ProAlloy aqui e é maravilhoso. É um kit que vai sair por R$130, lindo, no tema de Natal. Uma opção maravilhosa para você presentear e sair daquele comum, né? Uma outra sugestão, gente, olha que linda, só a caixinha já é muito linda. É uma canequinha. Olha que chuchu essa caneca. Ela vem com um pingentinho aqui, tá? Vem na caixa com a mesma estampa dela. Olha que linda. E o preço dela também, gente, é bem bacana. Deixa eu ver aqui, pegar direitinho para vocês. R$ 83,90. Olha que presente gracinha. Para aquela pessoa até que você não tem muita intimidade. Todo mundo gosta de ganhar. Todo mundo que veio na loja ficou enlouquecido com essa canequinha. Todo mundo gosta. A caixinha dela é muito bonita. E todo mundo gosta. Ou a pessoa toma chá, ou a pessoa toma café. É uma opção maravilhosa por R$ 83,90. Mais uma opção, gente, são as toalhinhas de lavabo por R$ 63, 68, 50, depende do modelinho. Elas têm aplique, são toalhas boas, tá, gente? De ótima qualidade. Elas têm aplique, elas estão entre R$ 60 e R$ 70, dependendo do aplique. Se é aplique de linho, por exemplo, essa sai R$ 53,50. Olha que gracinha, você pode tanto dar só a toalhinha, que já é um presente lindo, como compor com um aroma, por exemplo, que fica uma super ideia. Mais uma ideia linda, gente, é esse jogo. É um jogo, eu abri aqui porque essa tampa é ruim de tirar. É um jogo lindo de potes, de bowls. Olha que lindo, ele é estampado na parte de dentro. Eu tenho esse que é nesse vermelho meio queimado. Ele tem esse detalhezinho aqui por fora.
Um jogo vem 4 peças, tá? Todas iguais. E a própria caixa, gente, já é uma caixa de presente. Olha que charme, ela tem a mesma estampa. Eu tenho ele nesse tom e no azul. Deixa eu ver o preço para vocês. Ele tá R$118. Gente, olha que lindo isso para você presentear. Que charme, eu ia amar ganhar um presente desse. Você pode levar 2, porque aí fica um joguinho de 8, né? Eu separei também. Isso aqui, gente, pode parecer uma bobeira. Todo mundo ama ampulheta. Todo mundo que vem aqui fica enlouquecido. As crianças querem, os homens querem para pôr no escritório. É uma dica de presente até para homem, tá? Porque é difícil. Essa aqui tá por R$128, mas eu tenho vários modelos, tá? Deixa eu ver se tem quanto tempo aqui. Essa aqui é de meia hora. Olha que linda, ela tem um formato orgânico. Dá pra ver, né? Dá. Linda, 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 com a areinha dela assim nesse tom de marrom, bem bonito. Então, gente, são algumas das ideias que eu separei para vocês. Eu vou mostrando para vocês com o passar do tempo coisas lindas que vão deixar a pessoa feliz, que vão sair do comum e vão te ajudar a fazer um Natal muito, muito feliz. Um beijo, tchau, tchau. E entra lá no nosso Instagram, @3irmãscortinas. Muito bem. E a Tati também passa falar um todos os seus pouquinho, né, eu comentários. gostei. Nossa, que delícia. Não, eu passo meus contatos, sim. Meu Instagram é @Tatiana Bocuse, com 2 Cs e 2 Es. Nutricionista. Meu telefone é o 93943-5289. Eu estou à disposição. Gente. Vou ficar muito feliz em poder ajudar, em agregar. E assim, eu agradeço muito. Não, gente, a Tati ela é muito acessível. Vocês mandarem uma mensagem, ela vai dar uma olhada com carinho, vai responder sua dúvida, né? Eu acho que muito mais do que uma concorrência, a gente se alegra de saber que tantos profissionais estão se debruçando, né, sobre esse assunto e dando, assim, muito mais do que uma consulta, mas uma acolhida. Então, eu acho que, assim, eu sei que se você mandar sua mensagem, ela vai te responder, vai poder te assistir aí e marcar sua consulta, Lógico, por que não? lógico. Eu Né? fico bem feliz com isso, Rê, porque a gente... eu acho que os nutricionistas têm uma turma aí da nutrição que é muito unida e se ajuda muito, né? Então, é bem legal isso. Estarmos juntas por causas. E é o que você falou, às vezes o paciente não teve aquele match comigo e teve com você. Sim, e ótimo, a gente está aqui para ajudar, né? Então, eu agradeço muito pelo convite, por participar aqui desse podcast tão gostoso, que passou tão rápido. É rápido, gente. E, ó, uma coisa básica para as pessoas começarem, bebendo água. Né? Ó, coloquem água aí no dia a dia, então que é uma coisa aí, que às vezes faz vamos falta. brindar aí esse novo ano, saúde, né? Saúde. E é isso, gente. Gente, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.